todos muito bem-vindos a esse podcast. Eu sou o Rafa França e dessa vez eu estou sozinho. Esse não é um podcast como os outros que a gente já gravou, que a gente já publicou aqui no Na Hora a Gente Junta. Esse, na verdade, não é um Na Hora a Gente Junta, que seria o quadro principal e o que dá nome ao podcast. Esse aqui é um novo quadro, um novo segmento, que a gente vai chamar de Monólogos da Hora, que é uma piadoca, assim, né? Que a gente decidiu, na verdade não sabemos se vão ficar com esse nome mesmo, porque eu não tinha gostado tanto do nome, porque é uma piada meio ruinzinha de ser monólogos da hora a gente junta, e também ser um monólogo da hora, um monólogo legal. Mas todos nós temos exatamente esse tipo de humor, então eu acho que fica um nome coerente com os integrantes do Na Hora a Gente Junta e também mais na hora a gente junta. Esse quadro vai ser basicamente não uma conversa, mas uma exposição de ideias. Não serei só eu que vou falar nesse quadro. Stephanie, Fabrício, JP, quando eles quiserem, eles vão gravar um sozinho para apenas expor ideias. É claro que essas ideias elas continuam com se você mandar o seu e-mail. Eu não vou falar o e-mail aqui porque a gente normalmente está usando o e-mail da Stephanie e a gente vai mudar a gente vai criar um próprio e-mail do podcast, mas a gente ainda não tem ideia do que a gente vai fazer. Não sei se quando isso for ao ar já teremos esse novo e-mail, então você consegue ver o e-mail ali na descrição. Esse quadro, o Monólogos da Hora, é apenas uma exposição de ideias, como eu já tinha dito. Algo que queremos falar, mas não exatamente queremos alguma conversa sobre ele. É claro que a exposição de ideias aqui nesse quadro não impede que ele vá para o Na Hora a Gente Junta, que ele seja discutido, até porque nada substitui a conversa. Mas são apenas coisas que podem estar passando pela nossa cabeça e a gente queira expor nesse formato de podcast. Dito isso, algumas coisas, além desse novo quadro, algumas coisas estão mudando assim na hora a gente junta. Coisas que estão sendo encaminhadas, ainda não tem muito bem uma direção tão certa. Nós criaremos novas redes sociais. Eu não posso prometer quando, nem o que exatamente, mas o nosso objetivo principal é TikTok, Instagram e Twitter. Talvez para o YouTube, mas eu ainda não tenho certeza, não posso prometer se a gente vai colocar realmente alguma coisa no YouTube, mas eu tenho o desejo de pôr o podcast, provavelmente apenas uma imagem estática na tela e com o nosso áudio, então seria o podcast de YouTube, mas sem imagem. Algumas coisas que a gente quer fazer, primeiro, Twitter e Instagram a gente consegue usar mais e TikTok principalmente, né, para atingir o público e ter uma conversa maior com o público e aumentar o nosso público. Ainda somos um podcast muito pequeno. E além disso, então, alguns pequenos posts que nós faremos. E além disso, provavelmente a gente tem uma versão em vídeo, muito inspirada principalmente no Nerdcast Stories, do Jovem Nerd, e no aquele estilo de vídeo que acho que tem bastante no TikTok hoje em dia, que não é exatamente um vídeo, são várias imagens estáticas, né, e apenas um áudio atrás, algo mais cômico. Provavelmente eu faria os desenhos, ou a gente tá vendo ali para ver como é que a gente vai fazer ainda. Mas a gente quer fazer alguma coisa a mais que seja a nossa cara, algo que o público veja e pense, na hora a gente junta, isso é o canal. Assim como a música que você escutou antes de começar esse podcast é uma música que foi feita não para o podcast, mas ela é exclusiva. Então, é uma música que, se você lembrar dela, você lembra do podcast Na Hora a Gente Junta. Uma outra coisa que eu gostaria de falar é algo que a gente já deixou definido entre nós, mas nunca falamos abertamente ao público, é que
não existe na hora a gente junta sem os 4. Não existe na hora a gente junta só com 3 de nós. E é justamente por isso que o podcast ele tem publicado episódios tão longe um do outro. É um pouco culpa nossa também, porque deveríamos ter nos preparado mais, talvez deixado alguns episódios já preparados, né? Acabamos não fazendo isso, acabamos já começando. E depois que a gente já começou, a gente decidiu que tinha que seguir em frente. Mas esse podcast é feito por 4 pessoas, o que já dificulta bastante, né? A gente se reúne, nem todas as vezes que a gente se reúne a gente quer gravar, mas é feito por 4 pessoas, das quais 3 pessoas estão bastante ocupadas com trabalho e faculdade, e a outra pessoa sou eu. É, e por conta disso, primeiro que a gente não acaba não se encontrando todas as vezes. No dia que está saindo esse episódio, era pra estar saindo um na hora a gente junta, mas acabou não rolando porque a gente foi gravar e aconteceu muitas coisas assim. Primeiramente o JP não conseguiu entrar no Discord assim, e aí quando ele conseguiu entrar, a gente tinha um tempo porque o Fabrício ia sair. A Stephanie também não ia ficar tanto tempo assim no Discord. E então a gente começou a gravar e ia acabar sendo mais curto, porque a gente já não tinha tanto tempo. Mas o áudio do Fabrício começou a ficar muito ruim. E a conexão dele não. E ele ficava caindo, voltando, ele não conseguia estabilizar. E aí a gente acabou decidindo não gravar aquele dia. Naquele dia também a gente começou a gravar e eu tava sozinho em casa. E uma tia minha chegou, eu corri pro portão, falei, eu tô gravando agora, não sei. E foi muitas coisas acontecendo assim ao mesmo tempo. E acabou não rolando da gente gravar. Acho que a gente gravou só uns 5 minutos, assim. Talvez eu acabe usando esse áudio pra alguma coisa, talvez eu acabe mostrando. Provavelmente não aqui no podcast, provavelmente em alguma rede social que a gente ainda vai fazer. Mas são coisas que acontecem. São coisas que a gente não pode controlar. E justamente por eu ser o que tem tempo livre, né? Eu acabei, como eu não estou ocupado nem com trabalho, nem com estudos, eu acabei tomando pra mim a maior parte das coisas, assim. Então, tipo, eu edito, eu faço a descrição, eu faço a descrição sempre fingindo que não sou eu, porque para deixar uma coisa mais igualitária. E a criação desse novo quadro, esse novo segmento, veio com receio para mim, justamente por isso, por ter tempo livre, eu acabar fazendo mais coisas dentro do na hora a gente junta. Eu estava com receio desse acabar se tornando o quadro do Rafa, e não mais um quadro do Na Hora a Gente Junta. Eu estava com receio desse. Eu ainda estou, na verdade, desse ser um quadro que eu acabo expondo muitas coisas e eles não façam tantos podcasts assim. Eu não diria que eu não estou mais envolvido que os outros, eles estão igualmente envolvidos no podcast, mas eu sou o que tem mais tempo livre para me envolver, né? Eu sou o que tem mais tempo livre para fazer alguma coisa dentro do podcast. Então, eu cheguei até a perguntar para um amigo o que ele tinha achado e a reação dele foi que ele pensou que esse fosse o meu podcast que eu chamo dos meus amigos, mas não, esse é um podcast de nós 4. Não é o podcast do Rafa, é o podcast do Rafa, Fabrício, JP e Stephanie. Então esse era um dos receios que eu tinha de fazer esse quadro, mas esse quadro ele também vem com, além da vontade de expor coisas sem levar para a conversa, esse quadro também vem por meio que uma necessidade de tapar buraco. Como eu já disse, né, a gente não tem tanto tempo assim para fazer os podcasts, para reunir todo mundo, porque não existe o podcast só com 3 de nós. Não existe o quadro, né? A hora a gente junta só com 3 de nós. Então esse também é um tapa-buraco, assim, para não ficar muito tempo entre um podcast e outro. Para a gente ter mais conteúdo, assim como a gente vai fazer as outras redes sociais para ter mais conteúdo e reciclar conteúdo também, dar uma cara nova ao conteúdo que a gente já tem. E isso acaba se juntando com o tema que eu queria trazer para esse primeiro episódio, que é tempo de mídia versus
a sua produtividade, sua criatividade, a sua autoridade? A sua autoria. A sua autoria. Podcast profissional. E a gente não tá se. Não, é claro que a gente quer fazer mais episódios. É claro que a gente não queria deixar tanto tempo entre um episódio e outro. Mas além de a gente não querer deixar tanto tempo um episódio e outro, pela nossa vontade, né, de fazer, também é para atingir o público, para o público não ficar esse tempo sem um episódio e outro, que é uma coisa que a mídia, né, a mídia da internet exige de nós. A internet não te permite que você fique muito tempo sem se mostrar, senão você morre socialmente. E eu estava justamente pensando sobre isso, não só em frequência, mas também do tamanho dessas coisas. Então, quando eu falo em a gente ter novas redes sociais como Instagram e Twitter, eu sei que o Instagram e o Twitter, se a gente for postar vídeos, ele, ele exige que você tenha um vídeo de talvez 2 minutos. Porque uma pessoa que tá no Instagram ou na verdade no Twitter eu não vejo tanto assim, então eu não sei. Mas pelo menos no Instagram e o TikTok também. Eu não uso TikTok, mas eu sei que a popularidade do TikTok é por vídeos extremamente curtos. Então, ele exige que a gente pegue pequenos trechos do podcast para postar lá. Enquanto que o podcast, ele exige uma hora, talvez. Até o fato, se você for ver os outros episódios, provavelmente esse podcast está mais curto, né? Mas se você for ver os outros episódios que gravamos, eles todos rodam em volta de 1 hora. E isso não é só porque a gente estava conversando e durou 1 hora. O primeiro episódio poderia ser mais longo, a gente tinha mais tema para o primeiro episódio. Mas é 1 hora porque normalmente as pessoas usam o podcast como voz de fundo, né? Barulho de fundo para quando você está no ônibus, você está trabalhando. Então as pessoas esperam que tenha mais do que 40 minutos, porque se você ficar. Elas não querem ficar trocando de uma coisa para outra, elas não querem parar o seu trabalho para trocar de um podcast para o outro, então ele não pode ser tão curto. Mas a gente também fez com que não fosse 2 horas, porque o público novo não te dá 2 horas. Dificilmente um público que nunca ouviu falar da gente vai olhar o nosso podcast, vai achar interessante e vai nos dar 2 horas. Então a gente estava fazendo mais ou menos em 1 hora, porque para um podcast é mais ou menos esse o tempo que um público novo vai dar essa chance. A gente tem 1 hora, provavelmente ou no primeiro episódio que a gente gravou ou no último que saiu, a pessoa vai dar 1 hora pra gente se mostrar e ver se ela quer continuar ouvindo a gente ou não, se ela vai seguir os próximos episódios, se ela vai ouvir os outros episódios que já tem. E cada mídia tem esse tempo diferente. Então, o YouTube, como eu estava falando, ele é difícil. Quando você vai vendo um vídeo no YouTube de alguém que você nunca viu antes, a maioria do público dificilmente te dá mais que 15 minutos. Você tem 15 minutos para mostrar que esse vídeo é bom, para a pessoa gostar. Você tem 15. Na verdade, você provavelmente tem uns 2 minutos para mostrar que esse vídeo é bom. Muitas pessoas desistem antes disso. Você tem 15 minutos para mostrar que o seu canal é bom, para mostrar que a pessoa deveria olhar outros vídeos seus e para mostrar que essa pessoa deveria se inscrever no seu canal. E em outras plataformas temos ainda menos que isso. TikTok principalmente, que é uma das maiores. Se não for a maior, é uma das maiores plataformas, redes sociais e plataformas de mídia que temos hoje em dia. Você tem que fazer o seu máximo em 30, 15, 10, 5 segundos. E tem que fazer alguma coisa para que as pessoas te vejam e te achem interessante. Isso não é só uma questão de a mídia, mas sim o público.
e o público com aquela mídia. É claro que diferentes mídias têm diferentes públicos, e quando a gente está tentando criar um podcast, criar uma nova cara social, uma nova imagem, né? É claro que a gente quer atingir a maior parte do público até chegarmos em um patamar e, ok, é esse tipo de público que nos assiste e provavelmente alguém que já ouve a gente há muito tempo vai continuar ouvindo mesmo se esse podcast tiver 3 horas, sabe? Ou chegar num patamar onde se a gente já tem um público específico aonde a gente pode fazer um podcast de 2 horas, 3 horas. Dificilmente a gente vai fazer um podcast de 3 horas, só tô dando um exemplo. Mas a gente pode fazer um podcast de 2 horas que alguém que nunca viu a gente vai olhar, mas vai ver que talvez algum amigo veja ou foi recomendado por alguém e dê essas 2 horas de chance pra gente, né? A gente passe a não ter só uma, mas 2 horas para conquistar aquela pessoa, aquele novo público. E isso também vale para as outras mídias. Dito isso, eu queria passar para uma outra parte. O tempo versus a autoria não se trata só de redes sociais, de algo que você poderia fazer sozinho em sua casa. Também se trata de grandes mídias como séries, filmes, blockbuster, livros também. E isso é algo que eu tava me questionando esses dias. Sinceramente, eu sou uma pessoa que eu não assisto muito filme porque a duração é muito grande. Eu não consigo me prender tanto a uma coisa assim, tipo, eu não consigo. Na verdade, eu consigo me prender, mas eu não consigo olhar pra uma coisa e falar, caramba, isso tem 2 horas, é muito tempo, assim, sabe? Pra uma história, mas pra um podcast eu consigo, porque são mídias diferentes. E aí eu tava me perguntando sobre. Primeiramente eu pensei sobre filmes de heróis, porque os filmes de heróis, eles eles estão começando a ter uma duração de mais ou menos 2 horas e meia, um pouco mais, um pouco menos. Eu achei que isso fosse uma tendência, né? Talvez eu esteja enganado, talvez seja só alguns filmes específicos. E existem alguns que eu entendo o porquê dessa duração e outros que eu me questiono o porquê dessa duração. Um exemplo, um filme de 3 horas é o Ultimato. O Vingadores Ultimato eu entendo o porquê tem 3 horas. O Vingadores Ultimato ele tem muita coisa para concluir. Ele é uma grande conclusão de universo. Então eu entendo o porquê ele tem 3 horas. Homem-Aranha, o novo Homem-Aranha, eu entendo porque ele tem mais de 2 horas e meia. São muitos personagens, são muitos vilões, são três Homens-Aranha, são muita coisa acontecendo. Não que não pudesse ser menor ou maior, mas eu entendo o tempo que ele tem. É claro que tempo também vai do diretor e principalmente dos produtores. E é exatamente isso que eu quero chegar. Quando eu vi que o novo filme do Batman tinha, eu acho que tem 2 horas e meia, eu fiquei com o pé atrás, não dele ser grande, mas de eu não ver um motivo para ele ser tão grande. E eu achei que isso fosse só uma tendência, sabe? Talvez não fosse a intenção do diretor, mas os produtores queriam que ele tivesse esse tamanho porque é a tendência atual, é o que o público quer. Eu vejo que o público depois, principalmente depois da pandemia, ele quer validar o tempo que ele passa no cinema. Como a gente ficou muito tempo sem ir no cinema, o público quer ficar cada vez mais tempo no cinema, porque senão é como se não valesse o ingresso. The Batman não foi um filme desses. O The Batman ele não tem uma barriga, felizmente. Mas existem outros filmes que têm uma barriga. Um filme que, pra mim, não precisaria ser tão grande é o Snyder Cut. O Snyder Cut ele é de total autoria do Zack Snyder, o diretor. Por conta que teve vários problemas, todo mundo já conhece a história, né? Os fãs pediram o corte do Snyder. E então a Warner
deixou, né, o Snyder fazer o filme dele porque sabia que o público ia assistir e deu uma liberdade que, assistindo o filme, pareceu que ele teve uma liberdade quase que total do que ele poderia fazer com o filme. Isso é bom para o diretor, é bom porque estamos vendo literalmente a visão do diretor, mas não necessariamente isso torna o filme bom. Para mim, uma opinião pessoal minha, esse filme tem pelo menos 1 hora desnecessária. Esse filme, ele é dividido em partes, né? Ele tem 6 partes ali que não fazem o menor sentido de como elas são divididas. Elas são divididas em partes de 40 minutos, mas não necessariamente uma parte fecha, né? Se você pegar uma parte isolada, ela não se fecha nela mesma, como seria tipo um episódio de uma série, porque a série é basicamente uma grande história dividida em várias partes, mas cada uma dessas partes elas tem que se fechar nela mesma e deixar coisas abertas para a história continuar, a menos que seja a última parte, aí ela fecha tudo. A última parte é um grande de um gancho. São 40 minutos de um enorme gancho para uma coisa que nunca vai acontecer, que era o que o Snyder estava planejando, né? Nisso aí, essa parte já é completamente inútil pro filme em si. Só seria útil se realmente acontecesse de o Snyder fazer mais filmes, deles continuarem esse universo. Eu acho que esse universo, ele... Eu lembro que na época eu tinha visto alguma coisa que o Snyder ia continuar esse universo nas HQs. Umas HQs, assim, de o que aconteceu com o universo do Snyder. Mas como filme, essa parte ela é completamente estranha. Ela não tem nada a ver com o que tá acontecendo no filme. E não sei, ela tipo é muito pra você continuar querendo assistir, mas já se sabia que não ia ter mais nada do universo dele, que ele não ia mais fazer filmes da Warner, não necessariamente da Warner, mas não ia fazer filmes de super-heróis. Talvez ele tivesse alguma esperança, né, de talvez ele, se ele demonstrasse, né, pra Warner que o público quer mais, elas deixassem ele fazer. Mas pelo menos essa parte aí é completamente inútil. E aí tem a parte da autoria. Pra mim o filme é muito arrastado. Isso não é uma coisa ruim, que eu pessoalmente não gostei no filme dele, mas é alguma coisa de total autoria do Zack Snyder, e isso é uma coisa que eu admiro, porque ao menos ele, se você vai fazer alguma coisa ruim, pelo menos faça você mesmo. Mas não necessariamente ter mais tempo de tela, né, necessariamente estraga alguma coisa. Uma coisa que é enorme assim pro padrão do que ele é Sherlock, a série da BBC. Sherlock tem 1 hora e meia de episódio. 1 hora e meia de episódio é muita coisa pra uma série. Normalmente a gente tá acostumado com séries que tem até 1 hora. Mas Sherlock é muito perfeito em fazer essa 1 hora de episódio. 1 hora e meia. Sherlock, em 1 hora e meia de episódio, ele monta todo um arco que em outra série seria feito em 3, 4 episódios. Mas ele faz isso tudo em 1 hora e dá aquelas. E tem toda um início de alguma coisa e o final em um único episódio. Ele é muito bem estabelecido. E isso só se dá à autoria que deram, né, aos criadores de fazer um episódio maior do que o normal. Bom exemplo sobre nem sempre mais tempo significa melhor são os filmes do Makoto Shinkai. Makoto Shinkai ele ficou mais famoso pelo filme Your Name. Esse foi um filme que saiu um pouco da bolha do otaku, de anime e tudo mais. E pra mim, eu assisti 3 filmes dele e pra mim esse é o piorzinho. E é o maior, coincidentemente. Não que isso seja uma grande coincidência, mas eu acho que não pelo tempo, mas ele quis fazer algo muito grandioso nesse filme. Tem todo um lance de um meteoro e os personagens trocam de corpo e são ideias que são muito boas, mas elas são só ideias. Às vezes uma ideia não dá uma história. Enquanto que ele tem outros filmes como O Jardim das Palavras e 5 centímetros por segundo, que são filmes que eles são mais simples e você consegue ele conseguiu trabalhar melhor. São filmes que não tem 45 minutos, né?
Lá no Japão é considerado um longa-metragem, 45 minutos, mas aqui no Brasil eu acho que é considerado um média-metragem. E existem pessoas e pessoas. As pessoas que conseguem trabalhar uma ideia como uma história e pessoas que percebem que não, é só uma ideia, não precisa engrandecer tudo isso. Duas séries que eu percebo isso são séries de antologias, né? Séries que cada episódio é uma história diferente, nada a ver uma coisa com a outra, que é Black Mirror e Love, Death and Robots. Love, Death and Robots é uma série de animação. Cada episódio é uma animação diferente, cada episódio é uma história diferente. São animações curtas e Love, Death and Robots sabe que ele só tem ideias, ele não tem histórias. Ele não é uma série de histórias, ele é uma série de ideias. Ele tem, acho que os episódios têm eu acho que o menor deve ter uns 7 minutos, acho que até menos. O maior não chega nem a 20. Porque ele é só uma série de ideias. Então, um episódio, por exemplo, da primeira temporada é um episódio onde 3 robôs estão caminhando depois do apocalipse e eles estão querendo conhecer coisas dos humanos. É claro que se você der isso para um bom roteirista, ele pode fazer um bom filme. Um bom filme de mais de 2 horas. É claro que isso pode dar uma grande história. Mas é só uma ideia. Então, é uma ideia que é trabalhada ali durante 10 minutos e ela não precisa de um grande encerramento. Esse episódio acaba numa piadinha e não precisa de um grande encerramento. Black Mirror é uma série que pega ideias e cria história com elas. Só que Black Mirror ele tem um pequeno detalhe que é as 2 primeiras temporadas e passavam em algum canal, eu acho que britânico, eu não lembro agora qual era o canal. Então ele tinha essa trava do tempo. Ele tem as 2 primeiras temporadas, cada episódio tem uns 40 minutos, uns 45 minutos, né? Que com os comerciais vai dar 1 hora de programa, né? E a partir da terceira e quarta, porque a terceira e quarta temporada saíram meio que juntas. A partir da terceira temporada, a Netflix compra Black Mirror. E quando você pensa em Netflix, Disney Plus, Prime Video, pelo menos eu acreditava que seria uma boa hora de quebrar essas barreiras, sabe? Quebrar. Você poderia fazer um episódio, principalmente com uma série como Black Mirror, você poderia fazer um episódio muito maior que o outro. Porque Black Mirror conta diferentes histórias, por diferentes autores, diferentes diretores trabalham. Então, quando eu assisto Black Mirror, a partir da terceira temporada, cada episódio tem 1 hora. Eu acho que tem 2 episódios que eles são meio que especiais, e aí eles têm 1 hora e meia. Só que eu vejo algumas histórias, algumas delas poderiam ser maior, algumas delas poderiam ter até 2 horas, porque tinha história para isso. Algumas delas não tinha história para isso. Algumas delas têm uma barriga enorme e poderiam ter até 20 minutos que contaria a mesma história sem problema nenhum. E é algo interessante, porque eu não sei se é algo da Netflix, da mídia de streaming, ou se é algo do público, ou se provavelmente é algo entre o público e a mídia de streaming, que é, você espera que os episódios tenham mais ou menos o mesmo tempo. A Netflix, ela não é um canal de TV. Esse serviço de streaming não é um canal de TV, né? Canais de TV, eles trabalham com quartos de hora. Um quarto de hora, 15 minutos. Então, você tem pequenos programas, normalmente infantis, que tem apenas 15 minutos de programa, assim, de 12 a 15 minutos, coloca um comercial entre um episódio e outro. Você tem isso. Aí você tem programas de 2 quartos de hora, meia hora, que são normalmente séries ali que tem 20 minutos, 20 e tantos minutos, mais os comerciais que dá meia hora, e séries que tem ali 3 ou 4 quartos de horas, 1 hora completa, normalmente 45 minutos, como eu já tinha dito, né? Mais os comerciais que dão 1 hora. Então você tem essa trava de tempo que não permite aos autores, aos diretores, aos roteiristas, aos produtores serem mais criativos. Você trava todas as histórias nessas faixas de tempo. E quando você pensa em streaming, pelo menos quando eu penso em streaming, eu achei que haveria, pelo menos até hoje, eu não vi nada assim,
uma quebra nessas travas. Eu achei que em algum momento ia aparecer uma série com 35 minutos, uma série com 1h10, 1h20, sabe? Dificilmente tem alguma coisa assim. Eu acho que 1h20 eu só vi séries doramas coreanos, mas até onde eu sei, 1h20 é o normal para doramas coreanos. Na Coreia eles fazem assim. Talvez série com episódios, né, que destoassem um pouquinho, talvez um episódio que durasse 20 minutos, outro que durasse 40. Black Mirror, como eu disse antes, seria uma boa série para fazer isso. Mas eu ainda vejo séries que são feitas diretamente para streamings presas nessas travas que a televisão impôs durante todo esse tempo. E é isso o que eu penso quando eu digo tempo de mídia versus a autoria, né? Você provavelmente acabou se acostumando com isso. Provavelmente a maioria dos diretores, roteiristas, ainda estão tão acostumados a fazer desse jeito que nem passa pela cabeça que você pode fazer de outro jeito. E fazer de outro jeito, às vezes, é uma coisa apenas por ser diferente acaba sendo incrível. Um bom exemplo que eu dou disso é o filme Cidade de Deus. O filme Cidade de Deus foi editado por Daniel Rezende. Daniel Rezende, agora mais conhecido como diretor dos 2 filmes da Turma da Mônica, eu vi uma história dele com ele próprio contando, né, sobre como foi editar o Cidade de Deus, que ganhou o BAFTA de melhor montagem e, se eu não me engano, ganhou o Oscar também de melhor edição, né, melhor montagem. Ele não sabia editar um filme. Ele conta a história sobre como até então ele só tinha trabalhado na edição de comerciais. Uma coisa que dura ali entre 30 segundos, 1 minuto e meio, 2 minutos. E era só isso que ele tinha feito até então. Ele não sabia editar um filme. É claro que ele tinha todos os conceitos, né, de edição, mas ele nunca tinha feito uma história como um filme. Edição é montar uma história, muito mais do que fazer cortes, do que isso. Edição é principalmente montar uma história. Ele mesmo, o Daniel Rezende, que ele também editou o Tropa de Elite, ele conta que o Capitão Nascimento não era o protagonista da história até editar. Todo o roteiro, todas as filmagens foram feitas para ter um outro protagonista de Tropa de Elite. Mas quando chegou na edição, eles viram que seria melhor se o Capitão Nascimento fosse o protagonista dessa história. E aí eu acho que ele conta que refilmaram uma coisinha ou outra e pronto. Só corte, edição, montagem mudou completamente a história. Voltando, né, ao Cidade de Deus, que ele editou, ele ganhou um Oscar, um BAFTA, por não saber editar, basicamente. Porque as pessoas estão tão acostumadas a fazer de um jeito que quando alguém que não sabe, não aprendeu desse jeito, faz alguma coisa, é impressionante. É contraditório de um jeito bom, às vezes. Muitas pessoas que aprendem violão em casa, com pais, amigos, parecem que tocam melhor do que a pessoa que pega a partitura, assim, porque quando você pega a partitura, você está muito naquelas regrinhas e você não percebe o que você pode fazer mais disso. Bom, era basicamente isso o que eu queria falar sobre tempo, autoridade. Eu acho que a única coisa que eu não falei é sobre videogames, que eu gostaria de falar bastante, por conta que jogos são uma área que tem muito mais o envolvimento do público. Então é normal que você espere que tenha mais conteúdo. Só que, às vezes, mais conteúdo ou menos conteúdo não significa melhor. Um exemplo disso é o Homem-Aranha do PlayStation 4. O Homem-Aranha do PlayStation 4 é um grande jogo, mas ele tem colecionáveis demais, sabe? E, e normalmente isso é uma coisa para quem quer platinar o jogo assim, ele fala, não, mas é bom porque aí o cara tem um desafio maior. Ninguém quer passar meia hora
procurando a mochila do Peter Parker para descobrir que na verdade ela estava escondido embaixo dos trilhos do trem que tem uma construção ali toda enorme no meio de Nova York. E justamente tem muitos colecionáveis, tem muitos colecionáveis que nem sequer fazem sentido com a história. Tem mais de 200. Cara, eu acho que tem mais de 200 mochilas do Peter Parker espalhadas pela cidade de Nova York dentro do jogo. E isso, além de muito cansativo para quem quer platinar o jogo, para quem quer pegar os colecionáveis, isso não tem lógica com a história. A primeira vez que você pega uma mochila, o Homem-Aranha, né, Peter Parker, diz que aquela é uma das mochilas que ele esqueceu, que ele escondeu quando ele ia se transformar em Homem-Aranha e esqueceu de buscar, esqueceu onde estava, perdeu, quando ele estava no ensino médio. E aí, se você para pra pensar 2 segundos, Peter Parker, um garoto do Brooklyn, de Nova York, comprou mais de 100 mochilas num período de 3 anos. Sabe? É uma coisa que não entra na cabeça. Assim. E, tipo, é claro que é uma coisa boba, mas isso é construção de mundo. Detalhes importam. E é claro que é só uma coisa para ter mais conteúdo, mas não necessariamente mais conteúdo significa melhor. E é tipo, é uma coisa que você para pra pensar assim e não faz sentido. E não só tempo de conteúdo em si, mas tempo entre uma coisa e outra. Como eu disse lá no começo desse podcast, nós somos um grupo, nós somos 4 pessoas e só vai ter um podcast na hora a gente junta quando os 4 conseguirem gravar. Então existe muito tempo entre um e outro. Pelo que eu vejo, as pessoas não conseguem entender isso. As coisas dão trabalho. E trabalho, mais do que dinheiro, exige tempo. Eu vejo muito pessoas falando sobre videogame, animes e falando que sobre como precisam pagar melhor os animadores, os desenvolvedores. Mas além de dinheiro, você precisa de tempo para fazer esse trabalho. Existem vários animes que estreiam semanalmente com o intuito de ter 12 episódios, uma temporada. E quando você começa a temporada, os animadores ainda não terminaram o episódio 4. E isso coloca uma pressão no animador de ter que fazer muito rápido, desenhar vários episódios em muito pouco tempo. Existe, por exemplo, Gravity Falls. Gravity Falls tem até um design um pouco mais simples de personagem, um design mais simples de personagem. E demora 3 meses pra fazer um episódio. Agora não mais, porque Gravity Falls acabou. Mas enfim, demorava 3 meses pra fazer um episódio. E vários animadores têm que fazer 8 episódios em 3 meses. Isso é completamente desumano. Isso não, isso acaba com animadores. Existem casos de animadores que acabaram morrendo de tanto trabalhar, literalmente morrendo, como entrega uma qualidade inferior ao público. Você normalmente começa um anime com uma animação boa e mais ou menos pelo episódio 7, 8, 9, a animação cai. E aí, nos últimos episódios, provavelmente o 11 ou só o 12, tem uma animação melhor porque são os últimos episódios, tem que mostrar algo. E normalmente são esses episódios que acabam destruindo os animadores. E não só isso. Como eu tava falando de jogos, Cyberpunk 2077. Cyberpunk 2077 atrasou pra caramba. Só que ele deveria ter atrasado mais. Cyberpunk 2077, ele não é um jogo ruim. Ele foi um jogo que foi entregue incompleto. Ele estreou cheio de bugs, cheio de erros, mas ele estreou na data que estreou porque tinha acabado de começar a pandemia. Tinha acabado de começar a pandemia e então a parte financeira, a parte de marketing, provavelmente deve ter achado melhor que estreasse o jogo logo, principalmente porque já era prometido há muito tempo, as pessoas já achavam que estava demorando muito e porque era a melhor hora para lançar um jogo. Todo mundo estava em casa, todo mundo estava jogando, as vendas de jogos cresceram em 2020 e 2021. E isso fez com que o jogo estreasse incompleto. Então, eu não lembro qual filme agora.
Eu acho que foi Doutor Estranho, que vai estrear ainda, mas o diretor agradeceu porque foi adiado em uma semana ou duas, e ele agradeceu porque ele teria mais tempo para trabalhar. E isso é algo completamente desumano, sabe? Como, cara, uma semana, duas, e o cara já tá agradecendo porque ele tem mais tempo para trabalhar e os prazos são completamente desumanos com esse tipo de coisa. E não é só um caminho, sabe? As pessoas que têm o controle da mídia, que controlam quando as coisas saem, elas não só estão forçando, né, os criadores, né, a criarem mais. Também existe um uso do público para que o público exija cada vez mais rápido e melhor. E é muito justo. É claro que você tem todo o seu direito de querer mais de alguma coisa, querer alguma coisa melhor, querer valer os. Se você está indo no cinema, valer o seu ingresso. Se você está comprando o jogo, valer os prováveis 200, 300 reais, porque jogos estão extremamente caros ultimamente. Não só ultimamente, mas especialmente ultimamente. Mas eu não sei. Eu não tenho mais muita coisa para falar, na verdade. Era só isso mesmo. Não é. Esse podcast não tem a intenção de trazer uma conclusão. Era só alguma coisa que eu gostaria de expor sobre esse tempo de mídia que eu estava pensando. E principalmente porque nós vamos entrar em novas mídias. Talvez esse podcast seja a minha forma de te pedir um pouco de paciência aqui, que a gente tá começando, a gente tá indo bem lentinho, mas a gente tá indo. E é basicamente isso. Mas se você gostou desse podcast, você pode nos ajudar, você pode se você está no Spotify, você pode avaliar o nosso podcast ali. Eu acho que no Google Play você pode dar um coraçãozinho. Eu acho que até um tempo atrás dava para dar coraçãozinho, mas eu olhei hoje não tava o coraçãozinho ali. Eu não sei se foi algum erro ali ou se o Google Play tirou esse coração. Mas em breve nós teremos novas redes sociais. Se quando esse podcast sair já tiver lançado alguma rede social, provavelmente não vai, mas daqui a pouco vai. Ele vai estar na descrição. E você pode mandar um e-mail. Se você tem alguma coisa a dizer sobre tudo isso que eu falei, ou você só queira mandar um e-mail, você pode mandar um e-mail que provavelmente vai ser ainda o da Stephanie, que vai estar aí. Se a gente já tiver criado outro e-mail, vai ser o nosso e-mail novo, o e-mail do podcast. E, por fim, eu espero que você tenha gostado. Eu agradeço muito você por ter me ouvido falar até por tanto tempo até aqui. E é isso. E até um próximo episódio. Na hora a gente junta, provavelmente. E até mais.